A vingança não é um prato que comemos frio, aqui comemos fresquinho. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pão-Ar, e essa é a atualização de Por Meu Amor Abandonado, uma das nossas obras fixas aqui no canal. Se ainda não conhece, segue a playlist. Só não se esqueça de também ajudar essa humilde guia fanha que tá aqui com a rinite atacada, dando seu like, inscrevendo-se e ativando o sininho. Isso ajuda muito o canal, além dos seus comentários também. Agora me segue porque o portal abrirá aí. A visita que cortou o clima do nosso casal foi do prefeito da cidade de Ilion. Assim que ficou sabendo que o Marquês e a esposa estavam na área, correu até lá para falar com eles. O prefeito e Reis se entendiam super bem, já que ela foi muitas vezes para Ilion com Urus resolver assuntos do território. O velho deu tanta atenção a Reis que Kael estranhou se ele havia esquecido quem era o dono das terras. Isso é porque você adora bancar o desempregado, né, querido? Então, ela estava ralando no seu lugar. Quando o prefeito quis saber o que eles estavam fazendo por lá, Kael não perdeu a chance de responder, se aproximando de Reis, é claro, que eles estavam ali para conferir a oficina da sua esposa. Reis ficou até sem graça com o jeito orgulhoso que ele pronunciou a palavra. Fã do jeito que ela era, ficou toda emocionada, achando que talvez ele tivesse começando a vê-la como uma esposa para valer e não somente como uma de fachada. A Reis mandou tão bem como marquesa que o prefeito fez questão de elogiá-la e se oferecer para ajudar no que fosse preciso. Até Kael teve que admitir que ela devia ter arrasado, porque o prefeito estava claramente encantado com ela. E por conta disso, a cada oportunidade, ele só se referia a ela como esposa. Parecia que queria lembrar o prefeito que Reis não estava solteiro. E quando o prefeito mencionou sobre as ações dela com a represa, Kael ficou curioso e quis saber o porquê. Reis que explica que as enchentes do ano anterior deixou a represa em mau estado e foi necessário fazer uma manutenção. O prefeito comenta como havia sido um milagre a represa não ter desabado com tanta chuva, que tinha sido obra de Deus. Reis entendia que esse Deus, na verdade, era o autor, porque esse milagre só havia acontecido pela necessidade desse criar um laço entre Jon e Helios fora da capital e por isso Ilion foi poupada. Enquanto batiam um papo, o prefeito entrega alguns documentos sobre as despesas da reforma da represa e como alguns problemas surgiram e tiveram que usar mais do orçamento. Kael foi quem pegou os papéis primeiro e logo de cara viu quanto a sua esposa tinha se esforçado para ajudar o território dele. Ele até pensou que Urus tinha dado uma mãozinha para ela, mas essa admite que tinha tocado a maior parte do barco sozinha. Como Reis era responsável pelo serviço que estava acontecendo, ela chegou mais perto para poder ler os documentos. Como era responsável por tudo ali, ele vai e entrega os documentos para ela e fica assistindo a analisá-los. Reis faz comentários sobre os documentos, sobre os relatórios e Kael fica fascinado com sua boa administração de recursos. Pensa até que o prefeito, apesar de ser um cara honesto e direito, não era tão competente para fazer tudo aquilo sem orientação, que Estia deveria ser responsável por isso. E Helios lá precisando de uma dessas no palácio. Fica esperto, viu? Pois bem, o prefeito teve a ideia deles irem dar uma olhada na represa para ver como estava indo os reparos. Reis até queria ir, mas ela fica preocupada com Kael. Ilion era cheio de lembranças de Diana e ela não queria deixar ele chateado com essas memórias. Estava quase dizendo não e pensando em ir sozinha logo depois, mas quando ela tentou recusar, Kael concorda. Ele surpreendeu ela querendo ir e explicou que seria bacana eles irem lá pessoalmente para conferir se estava tudo bem mesmo. Além do mais, aquele local já foi ponto turístico e seria bom para eles dar um passeio. Chamou pro date. Apesar de viver dentro daquela novela há 3 anos, Cass ainda achava tudo aquilo uma grande fantasia. Era difícil se acostumar, principalmente com momentos como aquele. Era como se ela estivesse vivendo um sonho louco de fã. Sair para o encontro com seu ídolo. Infelizmente, aquele passeio não era de fato um encontro. Era só uma pequena revisão às obras. E por isso, tanto o prefeito quanto o guarda e o médico estavam com eles. Porém, querendo que eles se sentissem em um encontro real, os homens se mantiveram bem distantes para não quebrar o clima, o que só deixou Rez com ainda mais vergonha. É como estar na sala com seus pais e o namorado, não rola nem um beijinho.
Além do mais, se eles queriam ajudar, por que foram juntos? Caminhando pela estradinha, Rez não conseguia parar de pensar como poderia ser problemático estar ali com Kael. Esse local onde eles estavam era onde ele e Diana mais interagiram e sabia que aquilo poderia estar passando pela cabeça dele. Então, ela estava muito tensa. Kael percebeu sua tensão logo de cara e, demonstrando que estava começando a ficar expert em ler as expressões dela, foi certeiro na pergunta. Ele questiona se ela por acaso sabia que ele já esteve ali com Diana. Rez confirma e ele lamenta não conseguir esconder nada dela. É porque ela leu a novel, querido. Infelizmente, como ela deu brecha, ele explica o que passa em sua mente. Kael estava assim, recordando do passado ao passar por ali. Mas era do jeito que Diana era no passado, o jeito que ela se comportava. Ela exalava aquela humildade, respeito. Era uma boa companhia. Ele a via de forma tão pura que não tinha coragem sequer de tocá-la. Por isso que deu errado, né, meu filho? Ficou admirando, o outro foi lá e investiu. Mas não se preocupe, foi livramento. Kael comenta que aquele assunto deveria estar incomodando o Rez. Oh, notou, hein? Vai falar de ex, que nem sequer foi ex para atual. Rez diz que não, e que ele não deveria sentir vergonha dos seus sentimentos, já que sabia que Diana foi a primeira experiência amorosa dele. Inclusive, Rez elogia Diana para Kael, a Diana do passado, é claro, dizendo que as atitudes dela realmente faziam as pessoas quererem estar ao seu lado. Mas internamente, Rez odiava ainda mais Diana por conta disso. Por fazer as pessoas acreditarem naquela humildade e rostinho bonito, quando na verdade eram apenas uma desumilde e arrogante. Ainda mais por ter enganado Kael com aquela falsa personalidade e depois descartá-lo. No entanto, Rez não queria passar para Kael o seu ódio por Diana. Ela queria que ele pudesse recordar dela como algo que aconteceu no passado e seguisse em frente, sem ser afetado por falar ou ver ela de novo. Então, pede a ele que começasse a levar a vida com mais leveza, um dia de cada vez, e que relaxasse daquele trabalho duro. De repente, passa um rajadão e descabela toda a Rez. Kael não resistiu e deu uma risada. Rez não sabia se ficava ofendida ou contente por ele estar rindo. Achava injusto ela ficar naquele estado enquanto eles dois foram atingidos por vento e ele que tinha o cabelo maior. Se perguntava se esse tipo de coisa acontecia com ela só porque ela era um extra. Então eu devo ser um extra na minha vida também, porque o vento ama fazer isso comigo na rua. Kael se aproxima dela para ajudar a arrumar o seu cabelo desgrenhado e comenta que ela já faz todo o trabalho duro por ele. Faz mesmo, né, filha? Você não tá fazendo nada. E finaliza agradecendo a ela, dizendo muito obrigado. Só que no ato de arrumar o cabelo dela, acho que ele também queria conferir o hálito, os dentes, não sei, porque foi começando a se encostar, aproximar o rosto. Ficaram tão próximos que pareceu que iria dar um beijo nela a qualquer momento. Até Rez achou que isso ia acontecer. A mulher tava surtando, achando que ele tá arrumando o cabelo dela já havia sido um prêmio suficiente. Se ele passasse para um beijo, eu acho que ela infartaria. Apesar da outra acreditar que aquele beijo iria acontecer, Kael só estava prendendo o cabelo dela com a fita e um broche, que parecia ter pego lá na carruagem. Se você não sabe o que aconteceu na carruagem, é só ver nosso vídeo anterior aqui em cima no card. O bonito age como se não tivesse feito nada demais e comenta que, olha ali, a represa tá tão legal, né? E agradece pelo empenho dela por arrumar tudo por ele, fazer tudo por ele, que ele já não sabia nem mais como agradecê-la. Eu sei, mas não vou te contar não. Rez pensa em como sua vida havia mudado a partir do momento que ela virou Hestia. Na sua primeira vida, não pôde fazer muita coisa porque não tinha poder e teve que presenciar aquele triste fim. E nessa nova, que ela considerava uma extensão depois da conclusão da novel, Kael foi quem deu sentido à vida dela de novo, tornando-se seu propósito, porque na tentativa de salvá-lo, ele também a salvou. Vamos lembrar que ela ficou bem mal porque ele faleceu no passado, e antes que digam que isso não é justificativa para ela acreditar que ele é o motivo dela estar viva, vou lembrar aqui que Rez sempre foi a maior fã de Kael, e talvez tenha sido esse o motivo de ela parar lá na novel. Ela chegou naquele mundo sem amigos, sem família, só com dinheiro, o que não é tão ruim, né? Nada prendia ela a essa nova realidade, a não ser ele. Quando ele teve aquele final, nós vimos como isso afetou muito o sentido de Rez em querer permanecer naquele mundo. Tanto que ela pediu ao Deus do mundo para trocar a vida dela pela dele. Mas ao invés disso, ele deu a vida
de ambos de volta, fazendo ela voltar ao passado, porque talvez era o destino deles um ao outro, né? Depois da viagem à ilha, Rei já estava em casa novamente e recebia a visita da Madame Harmonia, que vinha com fofocas. Todo mundo estava comentando sobre a viagem dela com Kael para a ilha. E olha que nem tinha WhatsApp nessa época, a fofoca corria por carta mesmo. Como a Madame estava ansiosa para saber sobre o tal encontro, Rez tenta explicar que eles só haviam ido lá para resolver o problema lá da sua oficina. Então, a Madame recordou que ela já havia comentado sobre ter pedido a Dekima para procurar artesãos de sabonete. Essa assume que era exatamente por isso, pois queria abrir uma fábrica de sabonetes por lá. Porém, a própria Madame lembrou que ela tinha dito que estava sendo difícil convencer os profissionais a trabalhar em uma fábrica. Por um momento, Rez pareceu chateada com o assunto, tanto que Madame ficou preocupada. Mas na realidade, ela só estava contendo a animação, e informa que Kael solucionou o problema. Como ele ficou de entrar em contato com os artesãos, dois aceitaram e levariam seus aprendizes. Kael também deu a ideia de contratar moradores locais, assim, depois que os artesãos implementassem a ideia, eles poderiam voltar para suas oficinas e que a galera se encarregaria do resto. Quando ela teve essa reunião com ele, ficou muito passada com a inteligência dele para negócios. Não estava acostumada a vê-lo trabalhar, possivelmente. Depois de explicar a situação para a Madame, que passou a achar que Kael apreciava muito Rez por ajudar tanto ela a ponto de viajar para resolver negócios junto com ela. Porém, tinha algo incomodando Rez ali. Era o comportamento da Madame. Ela era a melhor amiga de Diana. E mesmo depois de saber do caos que ela causou lá no evento da amiga, a Harmonia não parecia estar com problemas com ela. Ao invés disso, estava bem animada. Ela então decide jogar verde para colher maduro e traz à tona a conversa sobre o evento do chá e outras coisas que rolaram entre ela e Diana. E aproveita para perguntar como a Madame estava, que estava preocupada com a situação dela, foi o suficiente para a outra falar o que estava realmente passando pela cabeça. A Madame assume ter marcado aquela visita com Rez para falar sobre Diana. Ela queria comentar sobre a festa do chá porque pensava que Diana havia feito aquilo tudo porque ela ainda não tinha se acostumado a ser uma pessoa da família imperial. Por esse motivo agia daquela maneira, causando problemas ao palácio, o que terminou com que Madame Merope, lembra? A babá do marido dela, o responsável pela organização das festas na corte e suporte da imperatriz? Pois bem, ela pediu as contas. Apesar de não admitir que foi por causa de Diana, todos sabiam como estava o clima entre as duas. Rez tenta manter a cara de fachada de quem estava preocupada com a situação, quando na verdade ela estava animada por dentro que Diana estava se destruindo com as próprias mãos. Rez comenta da importância de Merope ao lado de Diana, já que era responsável pela adaptação dela à família imperial. Mas percebeu que a Harmonia sabia que Diana não tentaria evitar a saída da mulher. Então a Madame confessa que o motivo de sua visita era para pedir um favor a Rez. Tô até com medo. Como esperado da Madame Harmonia, havia merda por aí, né? Ela pediu para Rez conversar com Diana. Rez nem acredita no tamanho do absurdo que necessitou perguntar mais algumas vezes só para ter certeza do que ela tinha ouvido. Ela tenta lembrar o que rolou no evento do chá e como Diana deveria nem querer ver sua cara pintada de ouro. Mas a Harmonia achava que isso era excelente, já que Rez era a única capaz de falar diretamente com a princesa o que ela pensava de fato. Rez pede um momento para pensar, ela não acreditava que a Harmonia era tão fora da caixinha a esse ponto, e a mulher temia ter exigido demais da marquesa. A Harmonia estava ciente do comportamento de Diana, que havia se tornado muito mais severa em suas decisões e atitudes, e como as emoções dela estavam à flor da pele. Por exemplo, quando a Harmonia tentou falar da situação de Merope com Diana, essa nem quis ouvir, largou bruscamente a xícara de chá e saiu da sala. Ela temia que Diana terminasse perdendo a popularidade no reino por conta disso. Por isso queria buscar a ajuda de Estia, porque para ela, Estia era uma boa pessoa e acreditava que apesar das duas ali soltarem faíscas uma com a outra, Rez não odiava a amiga dela. Ai, inocente. Tudo que Rez fazia para prejudicar Diana, a Harmonia via de forma contrária e estava ali acreditando que essa seria uma boa oportunidade para ajudar sua amiga princesa, Odor. Rez nem via sentido em juntar a frase ajudar Diana e ela.
principalmente agora que ela estava se destruindo sozinha. Parecia que a Harmonia havia entendido as suas ações de forma errada, como se estivesse apoiando de alguma forma Diana. Apesar do absurdo que era a situação, ao perceber que Diana parecia não dar mais ouvidos à Harmonia e também não tinha contado para ela sobre a perda dos poderes divinos, como prometeu, dá aquele sorrisinho que a gente já sabe que vai aprontar e decide que iria sim ajudar, porque um pedido de Harmonia não podia se negar, não é mesmo? Mas é claro que ela não tinha a menor intenção de ajudar de fato. Ela só queria deixar Madame em dívida com ela. Em um jardim, lá no Palácio Imperial, alguém estava tristinho porque Babá foi embora por conta da esposa. A mulher foi responsável pela criação dele depois que a mãe faleceu. Era leal à família imperial. Quando ele foi confirmar que Merop iria realmente embora, a senhora desejou tudo de bom para ele e seu futuro, sem nenhum ressentimento por ele levar uma víbora para casa. E quando questionada se estava indo por conta de Diana, fiel a seus princípios como integrante da corte, ela não assume os problemas com a princesa herdeira e joga a culpa toda na idade. Mas aquele breve silêncio antes de responder a ele deixou bem claro, até porque todos ali no palácio já sabiam, aí ninguém falava em voz alta. Olhando as flores no jardim, ele acaba recordando da época de Diana, quando ela era humilde e adorava andar por ali, e até disse que ele deveria ir para aquele local todas as vezes que se sentisse ansioso. E se mesmo estando ali a ansiedade não passasse, que ele fosse buscá-la, pois ela o acalmaria. Isso que é santa, né? Viajando em suas recordações com Diana, quando Reis se aproxima, ele acredita ser Diana. Mas quando ele vê que é Reis, por alguma razão, as palavras ditas por Diana sobre consolar ele acabam surgindo em sua mente. Vá de reta, Larico. Logo Helios voltou a si e ficou até desconcertado por ter confundido Reis e Diana. Nossa vilã não entendia nada, principalmente depois que ele voltou ao normal e começou a agir com seu jeitinho rude de falar com ela. Teve que se segurar para não cometer traição à pátria matando o príncipe herdeiro. Apesar de estar ali por conta do que prometeu a Madame Harmonia, na real ela foi para falar com Helios e não esperou encontrá-lo com a cara triste no meio do jardim. Ela não tinha certeza se seu estado estava ruim por conta do que havia acontecido com o pai dele ou sob a nova notícia que era Madame Merop. Quando ele disse que quer perguntar algo a ela, por um momento ela teme que Diana tenha sido honesta e contado a ele sobre a perda dos poderes divinos, mas leva um baque porque era somente curiosidade dele sobre a fofoca que rolava que ela tinha ido viajar com Kael para a ilha. Helios queria saber se a condição de Kael havia melhorado para ele dar um passo tão grande, mas Reis informa que eles tiveram que levar um médico junto. Reis achava um absurdo a preocupação tardia de Helios com Kael, quando nunca se importou com ele quando passeava com Diana. Para esquentar as coisas, aproveitando que Diana não revelou a Helios a visão dada por Reis, como havia prometido, ela aproveita da preocupação dele e agradece, porém o fato dele parecer estar fora de si no momento deveria ser por conta da majestade e o pai dele. No início ele achou que ela só procuraria algum problema com ele, mas ao citar a condição do pai ficou preocupado. Isso porque ele manteve esse segredo para quase todo mundo, só Diana sabia, quando o pai caiu doente. Então, Reis revela que aquela informação foi dada pela própria princesa, que havia contado para ela que a visão que ela falou para eles havia se concretizado. E graças a ela ter avisado com antecedência, eles conseguiram dar os primeiros socorros. Eles então admite, mas diz que ele estava um pouco incomodado ainda. E aproveitando a oportunidade, Reis questiona se o fato dele não ter se recuperado por completo poderia ser devido ao poder divino, pois essa bênção curava tudo, então seria muito estranho ele ainda estar doente depois de recebê-la. Para bom entendedor, minha palavra baixa. E logo indaga o que ela queria dizer com aquilo. Fingindo que deixou escapar, ela pergunta se a princesa herdeira não havia avisado nada a ele. E Hélio já começa a ficar pistola. Não querendo dar esse gostinho a ele, ela diz como Diana não havia conversado com ele, ela também não falaria nada, voltaria uma outra hora, que ele fosse conversar com a esposa primeiro. E é claro que Helios não gostou dela soltar aquela bomba e sair correndo, mas essa continua criando a intriga.
dizendo que não acreditava que Diana não havia contado algo tão importante e que essa situação estava deixando ela até preocupada, já que estava ouvindo as histórias falando sobre a Madame Merope, que mesmo sendo tão importante acabou indo embora por conta dessa, que agora nem ela mesma mais sabia quem era a autoridade dentro do palácio. Eita! Ares mandou que ela parasse com a ousadia porque ele não ia ficar tolerando ali não. E como sempre, ela finge que havia cometido um erro e diz que enviaria uma carta para ele depois de se manda. Ares fica ali parado pensando no que foi dito. Ele e Diana eram os únicos que sabiam que o poder divino dela não havia funcionado em seu pai 100%. Alguém havia mentido para ele. Porém, ele não queria acreditar que esse alguém era Diana. Tentou de alguma forma jogar a culpa em Rex, mas sabia que ela nunca havia soltado acusações sem justificativa, mesmo que não se desse bem com Diana. E o fato de Diana agir normalmente com ele é porque algo não estava cheirando bem. Ele vai até ela e essa recebe alegremente Ares. Só que esse não quer acreditar que aquele anjinho tenha metido para ele com um assunto tão sério. Ele diz que gostaria de fazer uma pergunta e ela já se irrita porque ele já entra ali querendo fazer perguntinhas. Ele somente pergunta se ela poderia voltar a usar o poder divino no pai dele novamente. E o pedido foi o suficiente para ela tremer nas bases. Alguém estava em maus lençóis. Parece que não ensinaram no templo que mentira tem pernas curtas, não é mesmo, Diana? Nosso portal termina aqui, mesmo ruinzinha de saúde eu consegui finalizar nosso vídeo. Eba! Espero que tenham deixado o seu like, viu? Até a próxima e bye bye!